Eu também gostaria de agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, ao presbítero Renato, ao pastor André, a irmã Fabiola. Eu agradeço pelo convite ao longo desse ano, que Deus abençoe. É uma via de mão dupla, né? Eu espero que eu tenha correspondido, assim como os irmãos me abençoaram, espero também que os irmãos possam ter sido abençoados com os ensinamentos. E a gente vai aprendendo junto. Irmãos, a gente está se aproximando do final da revista. E agora as últimas lições focando no Espírito. A gente vai falar a partir de hoje um pouco sobre o Espírito. E o tema da lição hoje é Espírito, o âmago da vida humana. E o que seria o âmago da vida humana? O âmago é a essência, é a parte mais íntima da vida humana. É a essência da vida humana. E é sobre ela que a gente vai estudar a partir de hoje. Eu vou estar lendo aqui a introdução, mas eu conto com os irmãos para lermos, como de costume, os próximos tópicos e também algumas referências bíblicas, se os irmãos puderem nos ajudar, amém? A introdução vai dizer assim, quem quiser acompanhar aí na revista: já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos acerca do Espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador, trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Ou seja, vamos começar a estudar acerca do Espírito. E o que vai ser abordado aqui nessa manhã? Como Deus nos enviou, como Deus inseriu no homem o Espírito do homem, a sua divisão, a diferença entre a alma e o Espírito, também será abordado aqui nessa manhã, e qual que é a importância do Espírito para a nossa comunhão com Deus, para a nossa relação com Deus. São os temas que serão abordados aqui no dia de hoje. Eu quero iniciar fazendo a seguinte pergunta: o que diferencia o ser humano das demais criaturas? Alguém gostaria de responder? O que diferencia o ser humano dos animais, das demais criaturas que existem na Terra? Alguém quer comentar? Bom, irmãos, a diferença é justamente a parte imaterial. Enquanto o homem, ele possui alma e espírito, já foi falado aqui que os animais, eles possuem apenas o corpo. E é muito por conta do espírito que o homem possui, é que ele consegue ter essa comunhão, esse contato com o Criador. Amém? Então vamos entrar no estudo de hoje. Alguém poderia ler o tópico 1, o sopro divino, a concessão do Espírito? Fogo da vida, feito de uma matéria inexistente, de pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, fogo da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou algo vivente. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais: haja, ajude-se, produza. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte imaterial, através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Amém. Então, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida. Então, Deus fez o homem ali do pó da terra, fez o homem ali
através do barro, e o homem por si só, ele não tem vida, estava ali inerte, parado. E o que Deus fez? A partir do momento que ele soprou em suas narinas, aquele ser, o homem, passou a ter vida. Eu lembro até que eu comentei aqui na última vez que eu vim aqui sobre a empilhadeira. O homem é como a empilhadeira, sem a alma, e fica ali parado, imóvel, estático. A partir do momento que o homem manuseia a empilhadeira, aquela empilhadeira, digamos, passa a ter vida. E assim é o homem. A partir do momento que Deus inseriu no homem a alma, aquele homem passou a ter vida, passou a se locomover. E aqui diz: até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produza. E aproveitando o gancho, tem muitos cientistas que não acreditam na veracidade da Bíblia, muito por conta da Bíblia não detalhar como é que o mundo surgiu. Só que a Bíblia, ela não é um livro científico, ela não tem essa preocupação de querer demonstrar, provar para o homem detalhadamente como é que o mundo foi realizado. Então, o que acontece? Nós temos que crer pela fé. Nós cremos pela fé, mesmo porque naquela época não tinha ninguém como testemunha para dizer se realmente foi daquela forma que o mundo surgiu. Mas nós cremos e temos certeza que foi dessa forma, porque nós temos fé, nós acreditamos no que está na Bíblia. Então a Bíblia não tem essa preocupação de se tornar um livro científico, provar para o homem como é que foi, falar de partículas e células e afins. Enfim, ela não tem essa preocupação. Continuando, o homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. Então, ao contrário dos demais seres que Deus dizia, haja, produza, ajuntem-se, o homem foi diferenciado. Ele pegou o homem, fez ali do pó da terra e depois soprou em suas narinas. Foi diferente das ordens verbais que ele havia feito anteriormente com os outros seres. É por isso que o homem ele é a coroa da criação. É por isso que o homem é a imagem de Deus. É por isso que o homem é um ser singular. É por isso que Deus colocou o homem para ter domínio sobre toda a terra. Foi uma criação diferenciada de todo o resto que ele já havia produzido. Continuando, o Espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. Então, assim como a alma, ela faz uso do corpo para se comunicar com as pessoas, a alma também faz uso do Espírito para comunicar, dialogar com Deus, para ter comunhão, contato com Deus. Assim como a alma faz uso do corpo para se comunicar com as pessoas, ter comunhão, contato com as pessoas, a alma faz uso do Espírito para comunicar com Deus, ter comunhão com Deus. Amém? O Espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Como eu já falei aqui anteriormente, o que é o âmago? A essência, o componente, a substância mais profunda e íntima do ser humano. Ela está entranhada com a alma e inseparável dela. É como dizem um ditado por aí: estão juntos e misturados. Porém, a única coisa que consegue fazer essa divisão com exatidão, como a gente já vem estudando, é a palavra de Deus, conforme está registrado lá em Hebreus 4:12. Amém? A singularidade do Espírito, alguém poderia ler, fazendo um favor? A alma e o Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do
assuntos. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Há também o bem conhecido do texto de Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Neste texto, como em outros, o termo hebraico para espírito é representativo dos dois elementos espirituais. Da mesma sorte, em diversas passagens, nefesh, alma, é tomada pelo todo imaterial. Amém. Algum irmão já abra Jó 7:11. Se alguém quiser deixar aberto já em Gênesis também, vamos ler Gênesis 45 e também o Gênesis 35. Mas vamos ler primeiramente Jó 7. Aqui diz: a alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Então vamos ver Jó 7:11, pegar esse versículo como referência, como exemplo, tá? Quem achou pode ler. Por isso não reprimirei a minha boca, o angústia do meu espírito falarei, na amargura da minha alma eu me queixarei. Amém. Então notem que o autor de Jó aqui faz distinção entre alma e espírito, mostrando que há uma certa diferença entre ambos. É por isso que nós, assembleianos, nós somos tricotomistas, porque nós cremos que o homem é feito de corpo, alma e espírito, ao contrário dos dicotomistas que acreditam que alma e espírito são a mesma coisa, que são sinônimos. Então, o homem seria constituído apenas de duas substâncias, de corpo e alma, porque para eles alma e espírito é a mesma coisa. Porém, a gente vai ver em algumas passagens bíblicas que a Bíblia faz questão de fazer distinção entre um e outro, e Jó 7:11 é um dos exemplos. Daqui a pouco veremos outros exemplos. Aqui vai dizer: o retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma consciente das ações humanas, boas ou má. Ou seja, a alma e o espírito voltam para Deus, e depois Deus ali vai dar o direcionamento para cada uma delas. Algumas almas vai para o gozo eterno, outras vai para a condenação eterna. Então, alma e espírito voltam para Deus, e depois Deus vai fazer esse encaminhamento, vamos dizer assim. E tem uma coisa aqui que me chamou a atenção: o uso da palavra consciente. Aqui o autor da lição está dizendo que o espírito retorna para Deus consciente de suas ações. Irmãos, eu vou dar uma opinião aqui, mas isso aqui é opinião minha, tá? Os irmãos não é obrigado a concordar, e nesse momento eu nem vou fazer uso de... Eu vou fazer uso de algumas referências bíblicas, mas para os irmãos entenderem, mas não tem como eu cravar, tá? Vou dar uma opinião minha. A pessoa que vai para o inferno, ela tem uma consciência 100% daquilo que ela fez aqui em vida. Se a gente pegar, por exemplo, ali eu não vou chamar de parábola, porque também não há um consenso se foi uma parábola ou se aquilo de fato ocorreu. Mesmo porque em parábola não tem o hábito de usar nomes, como foi usado aqui para Lázaro. Mas essa passagem que se refere ao rico e Lázaro, a gente vai ver que o rico ele tinha consciência de tudo. Ele tinha consciência de onde ele estava, ele tinha consciência do planeta Terra, e ele tinha consciência do céu. Inclusive ele tinha consciência de que o Lázaro estava no céu. Então eu acredito que a pessoa que vai para o inferno,
em algum momento, em algum dado momento, ela vai contemplar as pessoas no céu para aumentar até mesmo a sua agonia, para ver o que ela perdeu por não servir a Deus. Agora, olhando do ponto de vista de quem vai para o céu, eu acho que essa consciência, ela é em partes, e eu vou dizer o porquê. Imagina que a pessoa tem 100% de consciência, aí ela vai dar falta de alguém próximo a ela, aí o que vai acontecer? Ela vai começar a sofrer, ficar triste, e a Bíblia diz que lá no céu não vai ter choro, sofrimento, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Em contrapartida, não pode ser tudo apagado, porque a partir do momento que Deus fala assim, aqui, você foi vitorioso, você será coroado, você vai ser galardoado, a pessoa, mas eu vou ser premiado pelo quê? Galardoado pelo quê? O que eu venci, o que eu ganhei? Não faz sentido então tudo ser apagado. Então, assim como a palavra de Deus, ela consegue fazer a divisão entre a alma e o espírito, eu acredito que Deus, ele vai conseguir fazer a divisão da consciência que deve se manter e das que não se deve manter para as pessoas que foram salvas. Eu até anotei aqui um termo que eu acho que melhor resume isso, é ter todas as preocupações removidas. Eu acho que é isso que irá ocorrer. Todas as nossas preocupações serão removidas. A partir do momento que a pessoa não tem preocupação, o que ela sente? Ela sente alegria, ela não tem mais aquele peso do fardo daquilo que o deixa preocupada. Então, eu acho que é por aí. As preocupações removidas. A partir do momento que a pessoa não tem mais preocupação com nada, então ela já não sente o peso de nada, ela não vai sentir sofrimento. E Deus, ele é poderoso para fazer essa distinção entre consciências, entre a consciência humana. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acredito, Roger, que parte do princípio que o apóstolo Paulo tinha conseguido aqui, pelo menos ele falou, ele está escrito, né? Que ele não sabia o que era melhor, ficar aqui ou partir. Tanto que ele foi açoitado e para ele parece que tanto faz. Ele não sabia viver em abundância ou também na escassez. Acho que pode ser que a pessoa até tenha consciência, mas não tenha aquele peso mais. Atingiu uma maturidade espiritual, vamos dizer assim, que você transformado, que não sente mais isso. Exatamente. Eu até anotei essa palavra porque foi a conclusão que eu cheguei. É a ausência dessa preocupação. E detalhe que eu esqueci de comentar: o rico observou Lázaro lá, mas Lázaro em momento nenhum fala que observou o rico lá no inferno. Então também reforça o que estamos falando aqui nessa manhã. Prosseguindo aqui, neste texto, qual texto? Essa passagem bíblica que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse texto, o termo hebraico é ruá, para espírito, e representa os dois elementos espirituais. Vamos pegar Gênesis 45 como exemplo, para não precisar ficar lendo todos. Quem achou Gênesis 45 pode ler o 27, fazendo favor. Algum irmão achou? Porém, havendo neles contado todas as palavras de José, e eles lhe falaram, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Irmãos, o que está sendo dito aqui é o seguinte, que algumas passagens bíblicas, o espírito representa os dois elementos, alma e espírito. Vai ter passagens bíblicas também que a alma vai representar os dois elementos. Já vamos ver um exemplo aqui. Representa tanto alma e espírito. Tem um nome para isso. Chama termos intercambiáveis. Quando existem dois termos que são intercambiáveis, se você troca uma palavra pela outra, ela não altera a frase, ela não altera o texto. É o que aconteceu aqui com Gênesis 45, versículo 27.
Se você pegar a palavra espírito e substituir por alma, não vai ter problema nenhum, não vai dar erro. Então, nesse contexto, a alma e espírito são termos intercambiáveis. Vamos ver um outro exemplo? Gênesis 35, versículo 18. Quem achou pode ler. Gênesis 35, 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma do que morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Beijo. Aqui o autor usou o termo alma, mas se ele usasse espírito, não teria problema nenhum, porque nesse contexto, as duas palavras são intercambiáveis. E só para frisar aí, nessa passagem, o termo utilizado é nefesh, para alma, e também pode se refere, melhor dizendo, às duas substâncias, alma e espírito. Ficou claro para os irmãos? A gente tem que analisar cada caso. Esses casos que a gente trouxe aqui, assim como o Salmo 146, versículo 4, para quem quiser conferir em casa, 1 Samuel 30, 12, 1 Reis 17, 21, são exemplos de passagens bíblicas em que as duas palavras são intercambiáveis. São exemplos em que, se você usar a palavra alma e espírito, não muda o sentido da frase. Amém? Agora a gente vai para o tópico 3 e agora a gente vai ver essa distinção. Quem pode ler o tópico 3? A tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:2 se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente, sem qualquer aparência sinônima. O segundo texto, aliás, refere-se à plena divisão que há entre os dois componentes imateriais e que é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde a alma e o espírito estão entrelaçados. Conclui-se, portanto, que, apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem várias referências às três partes, distinguindo-as. Amém. Irmãos, como a gente já fez muito uso de Hebreus 4:12 ao longo desse trimestre, vamos abrir 1 Tessalonicenses 5:23, vamos usar esse como exemplo, essa passagem bíblica como exemplo. Aqui diz que essas duas passagens bíblicas se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente, sem qualquer aparência sinonímica. Irmãos, a grosso modo, termos intercambiáveis seriam termos sinônimos. Agora a gente vai ver que há duas passagens bíblicas em que aparentemente alma e espírito não são sinônimos. Quem achou 1 Tessalonicenses 5, pode ler o versículo 23, fazendo um favor. Irmãos, notaram aqui que o autor dessa carta, ele menciona alma e espírito, ele faz isso de forma proposital, distinguindo entre um e outro. Portanto, apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Então, embora há esse debate entre dicotomista e tricotomista, se a gente analisar calmamente a Bíblia, a gente vai ver que existem passagens bíblicas em que ela faz essa distinção entre alma e espírito. Portanto, o homem tem essa composição tríplice: corpo, alma e espírito. Amém? Aqui no auxílio teológico tem uma coisa que me chamou a atenção, eu vou comentar aqui com os irmãos. Aqui diz: os gnósticos
Lembrando que a gente estudou os gnósticos alguns trimestres atrás, que era uma seita que surgiu na época de Paulo, Pedro, e eles tiveram que combater, porque era uma seita que misturava tanto o cristianismo quanto o misticismo, o paganismo, enfim. Fizeram ali uma salada de ideias e acabou formando uma heresia forte na época. Os gnósticos sustentavam que, se o Espírito emanava de Deus, era imune ao pecado. Os apolinários, era outro grupo herético do século IV, acreditavam que Cristo possuía corpo e alma, mas que o Espírito fora substituído pelo Logos divino. E Placeu, da escola de Saumur na França, ensinava que somente o pneuma era criado diretamente por Deus. A alma, dizia, era a mera vida animal e perecia com o corpo. Sabe qual que é o problema dessas três escolas aqui? Resumindo, o que eles estavam querendo dizer? É que a natureza humana em Jesus, ela não era completa, ela era incompleta, e nós não cremos dessa forma. A gente crê que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Por que eles alegavam que a natureza humana em Jesus era incompleta? Para poder justificar o fato de Jesus não ter pecado. Mas não, a gente bem sabe que Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Então, Jesus foi tentado, mas ele optou por não pecar. Então, nós temos que ter em mente que Jesus tinha as duas naturezas, a humana e a divina. E aqui eles, para justificar o fato de Jesus não ter pecado, vamos dizer assim, foi meio café com leite, vamos dizer assim, é porque a natureza humana não era completa na vida dele. Não, mas Jesus veio na forma humana. Alguém quer fazer algum comentário? Antes de passarmos para o tópico 2? Não? Então vamos lá. Tópico 2. Espírito, pecado e santificação. Alguém poderia ler? Pecados do Espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os nossos pensamentos. Mas também existem pecados do Espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do Espírito causam terríveis males. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do Espírito. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sanbalate, Tobias e seus ascetas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Amém. Alguém pode abrir 1 Crônicas 21? 1 Crônicas 21, daqui a pouco vamos ler. Irmãos, muitas das vezes a gente fala assim, para Deus não existe pecadinho nem pecadão. E realmente, é verdade. Não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Porém, quando a gente estuda mais a fundo o pecado, é possível a gente fazer a classificação de pecados. Aqui vai dizer que existe o pecado do corpo, o pecado da alma e o pecado do espírito. O que seria o pecado do corpo? É a prostituição. Tanto é que tem uma passagem que diz assim, aquele que prostitui, ele peca contra o próprio corpo. Existe o pecado da alma, que seria os maus pensamentos. E existem o pecado do espírito, que seria orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja e tantos outros. E o autor aqui dá
da revista vai dizer que muitas das vezes o pecado do espírito pode ser até pior do que o pecado da carne. Por quê? Porque o pecado da carne, quando alguém cai nesse tipo de pecado, ele logo é rejeitado, ele é logo colocado de banco. Mas existem muitos cristãos que convivem com o pecado do espírito e digamos que nada acontece, pelo menos em relação à igreja, quando a pessoa está frequentando uma igreja. Vamos ver 1 Crônicas 21. Quem achou pode ler do 1 ao 8. 1 Crônicas 21, versículo 1 ao 8. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, os que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, os que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Irmãos, muitas das vezes quando a gente fala do pecado de Davi, a gente lembra do pecado que ele cometeu com Batseba. E muitas das vezes a gente esquece desse outro pecado que Davi cometeu. A Bíblia vai dizer que o diabo incitou a Davi a contar o seu exército. Ou seja, Davi começou a se exaltar, ficou orgulhoso, soberbo, e foi lá, mandou o seu general contar o seu exército. O general até avisou ele: olha, não faça tal coisa, mas ele não deu ouvidos e mandou fazer a contagem. Aqui temos um pecado do espírito, e a consequência dela foi maior do que o pecado que ele cometeu com Batseba, porque pelo menos o pecado que ele cometeu ali de adultério, o caos que houve ali, ficou só dentro da casa de Davi, entre a sua família, filhos e tudo mais. Agora aqui não, aqui afetou todo Israel. Tanto é que se você continuar a leitura aí desse capítulo, vai ver que o anjo do Senhor veio e exterminou 70.000 homens. 70.000 homens morreram porque Davi foi soberbo, colocou no seu coração de contar o seu exército e se vangloriar por conta disso. Então, esse pecado afetou mais Israel do que aquele que afetou mais a sua casa, por conta do adultério. Continuando aqui, estes costumam ser piores, esses pecados do espírito, costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes oculto. Então, irmãos, geralmente quando um pastor ou alguém do ministério vai ficar de olho em alguém para levar a ministério, o que ele vai olhar? Vou olhar se ele não tem nenhum vício, não bebe, não usa droga, se veste decentemente,
vou olhar se não está em adultério, coisas do tipo. Inclusive, não tenho o hábito nem de consagrar quem não é casado, justamente para ter essa cautela. Porém, muitas das vezes a pessoa é soberba, é arrogante, é orgulhosa, e isso passa batido. Aí a pessoa ainda alega, é o perfil dele, é a característica da pessoa, é assim mesmo. Ele é arrogante, mas prega muito bem, e daí deixam passar. Mas aqui está dizendo que se trata de um pecado do espírito. E nem só isso, olha. Há uns anos atrás, uma pessoa no nosso ministério que, rapaz, ele tem mais de como que você, Tem mais o quê? tem mais de como que você, que teve que sair de Ah, casa sim. lá, buscar, né? E se vangloria nisso. E o cara, o rapaz, um bicho. Então, sempre quando eu estava fazendo algum trabalho, aqui não chegou esse montão. As pessoas indicavam o rapaz. Ó, chama o pastor fulano de tal. Chama o pastor fulano, não, o rapaz pode até conhecer. Mas ele não é representante de Cristo nessa terra, não. Porque esse negócio que é meu jeito, é meu temperamento, dizer que eu tenho que barrar isso aí. Jesus, ele ia na casa de pecadores, ele recebia as crianças. Esse negócio é muito feio. É muito feio. E tem que ser observado pelos ministérios, sim. É verdade que você falou. Aí essas coisas tem que contar. Tem que contar a bondade, o amor. Tem que ser. Então, inclusive daqui a pouco a gente vai usar uma passagem bíblica que vai reforçar isso. Então, muitas das vezes, o pastor, ele fiscaliza o estereótipo da pessoa, e ele acaba entrando numa visão legalista. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o legalismo. Aí, avalia se a pessoa dá dízimo, avalia, igual eu falei, se veste bem, essas coisas, esses detalhes. Avalia se fala em línguas, mas não avalia se o cara é arrogante, orgulhoso, soberbo, coisas desse tipo. Continuando aqui, em alguns casos não é difícil percebê-los. Tem casos que até é difícil, a pessoa às vezes é mais reservada, você não percebe de cara que ele é tudo isso, arrogante, soberbo. Mas tem casos que é escancarado. Você vê que a pessoa ela é exaltada, orgulhosa. Então deve-se tratar isso. O irmão estava falando, o pastor estava falando, eu lembrei, gênio forte, né? Não, tem que tratar isso. Ué, aconteceu lá na sua casa. Eu passava sempre por um obreiro no centro, no mesmo passeio, o rapaz nem olhava na minha cara. Só que o ministério é grande, gente, pelo amor de Deus, pode acontecer. Pode acontecer, porque eu estou passando por isso agora. A pessoa passa perto de mim e eu pai do Senhor, pastor, eu não sei o que é, porque agora eu dirigi uma congregação, pode acontecer. Mas, até então, por mim, tranquilo. Tinha um negócio dele no centro e passava por mim, não me conhece, mas da parte do Senhor. Aí teve um culto na sua casa, lá de Ação de Graça. O rapaz foi convidado para pregar, aí, em vez de pregar a palavra, aí na introdução ele foi agradecer muito seu pai, estou agradecido porque aqui tem pessoas que poderiam estar no lugar pregando. Tem um irmão André, não que falou meu nome. Não que falou meu nome, eu fiquei bravo, porque então o rapaz me conhece. O rapaz me conhece e passando perto de mim não dá para dizer, ô cachorro. Gente, você está vendo? Totalmente coerente. Você que conhece o fundo da lição, assim, está incoerente. Eu, inclusive, eu não sei se a gente está falando da mesma pessoa, mas foi esse ano ainda. Eu cheguei lá em casa e falei para a mãe, essa foi a última vez que eu tentei falar paz do Senhor por irmão, porque a gente vai falar, fica no vácuo, passa até vergonha. Você vê, que é de Deus negócio. Hoje a Fabíola veio no carro falando para mim, André, eu não falo mais pai do Senhor. Fulano. O ser humaninho. Mas não tem jeito, gente. A pessoa não pode se notar. Nessa pessoa não. Se adaptar a essa pessoa não, ela está errada.
É errado. Embora a Bíblia diz que quando a pessoa não te recebe com a paz, o Senhor, a paz volta para si, é chato, é constrangedor. Ainda mais se tiver se tiver outras pessoas em volta. Vamos lá, raízes do pecado. Alguém poderia ler? Raízes do pecado. Amém. Alguém abra Mateus 23 e outro já deixa aberto em Lucas 18, que vamos ler daqui a pouco. Mateus 23 e Lucas 18. O processo de santificação deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem espiritual, alma e corpo não nos parece aleatória. O ato da criação se deu do material para o imaterial, mas a redenção se dá do espiritual para o físico. Por isso a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Eu achei interessante o que o autor da lição diz aqui, porque ele disse que quando o homem foi feito, primeiro criou o exterior, e depois que Deus soprou em suas narinas, ou seja, depois que Deus inseriu o imaterial, o interior. Porém, o processo de transformação, de santificação é o contrário. O processo se dá de dentro para fora. Não se dá de fora para dentro, se dá de dentro para fora. Então, é no sentido contrário. E achei muito interessante isso. Quem achou Mateus 23, leia o versículo 26, fazendo favor. Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então Jesus já dizia, limpa primeiro o interior, para depois limpar o exterior. Limpa primeiro o interior, para que o exterior ele fique limpo. E é no imaterial que o pecado fica enraizado. A Bíblia diz que, lá em Mateus 15, 19... que é no coração do homem que procede os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, blasfêmias, falsos testemunhos, ou seja, procede do interior, do imaterial do homem, é lá que fica enraizado. E aqui diz, a falta dessa compreensão, que compreensão? De que a conversão se dá de dentro para fora, leva ao legalismo. Vou falar sobre o legalismo agora. Além de representar grave distorção da doutrina da graça. Quem achou Lucas 18, leia do 9 ao 13, fazendo favor. Até o 13. Irmãos, esse fariseu, ele era legalista. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo todo mês, eu não sou como os demais homens, eu não sou injusto, eu não roubo, é só eu. Ou seja,
ele acha que fazendo obras é que vai lhe garantir a salvação. E não é, a conversão tem que dar de dentro para fora. Não é fazendo atos que vai me transformar o meu interior. Não é passagem bíblica, tem um termo que eu gosto muito que diz assim: por eu ser salvo é que eu faço o bem, e não por fazer o bem que eu sou salvo. Por eu ser salvo, que eu quero ser imitador de Cristo, que eu quero, por eu ser pertencente ao corpo de Cristo, que eu quero fazer o bem. É por isso, não é que eu estou querendo barganhar com Deus, não é que eu estou querendo fazer uma troca, vou ali fazer uma caridade ali e eu vou garantir o céu por conta disso. Não é, isso daí é ser legalista, é achar que através das obras você será salvo, e aí você nega a doutrina da graça. A doutrina da graça é a gente reconhecer que nós somos salvos mediante a graça, mediante o sacrifício de Jesus. É como eu costumo falar, é mérito dele, não é mérito nosso. Então, muito cuidado para não cair no legalismo. Às vezes a gente vê aí atores, cantores, pessoas midiáticas fazendo caridade. É lógico que para quem está recebendo, beleza. Mesmo porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Não adianta nada eu viver só da teoria, eu só vou ficar aqui pregando e não vou ajudar ninguém. Aí também não adianta. Porém, a pessoa que faz isso pensando que só isso basta para ser salvo, não adianta. Tem que reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tópico 3, vencendo o pecado. Quem pode ler? A força do pecado arraigada em nosso espírito somente é vencido quando deixamos de confiar em nós mesmos. Dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Como ensina Paulo, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque é impossível a força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Quando contendas inclusive públicas são feitas em nome de Cristo. É porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém compreender. Purifiquemos-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Então a força do pecado somente é vencida quando quando dependemos inteiramente da graça de Deus. Lá em Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado não tem poder, não tem domínio mais sobre nós, quando nós estamos em Cristo Jesus. Alguém abra lá em Tiago 4, isso daqui é a passagem bíblica que eu disse que ia casar com o que o pastor André estava falando anteriormente. O que é impossível à força humana, torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Vamos ver? Tiago 4,6. Quem achou pode ler. Alguém achou? Tiago 4,6? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, como é que pode ter cristão soberbo, arrogante, se a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos? Deus se opõe aos soberbos, Deus se opõe aos arrogantes? Não faz sentido ter cristão
que vive dessa forma. Então isso vem de encontro com aquele comentário que a gente fez anteriormente. É por isso que o autor da lição vai dizer, sequer deveria ter isso no meio de nós, pessoas assim. Deus, ele gosta dos humildes. Por isso que nós devemos procurar ser humildes. E aqui diz, quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Lá em 1 Coríntios 6, eu não vou ler não para ganharmos tempo, Paulo vai dizer assim, por que essas contendas que há entre vocês vai levar para os juízes, vai levar o conhecimento do ímpio, para ele julgar a causa de vocês? Será que não tem um homem sensato aí no meio de vocês? Será que não tem alguém que seja imparcial, que não possa julgar a causa de vocês? Por acaso vocês não sabem que vocês vão de julgar os anjos? Se vocês vão julgar os anjos, julgar a causa do irmão é tranquilo. Mas aqueles homens escandalizavam, levando ao conhecimento do mundo aí, do ímpio, os problemas que havia dentro da igreja. E hoje não é diferente. Existem até canais no YouTube aí de youtubers que vivem só de escândalo de igreja. Aí no início até pensava assim, isso daí não vai prosperar não, logo não vai ter assunto. Mas toda semana tem 3, 4 casos, por aí vai. Essa é uma questão de estudo em nossas igrejas, porque hoje não está se fazendo nada por causa disso. Não está se colhendo nada, não posso dar muito detalhe, até a nossa eleição da diretoria mesmo, está entrando muito. Toda hora você ouve a palavra jurídica. Está cheio de advogado nosso meio agora, tudo é jurídica. Então, tratando uma questão religiosa, vamos dizer assim, né? Uma questão espiritual, mas aí querendo, eu sou advogado. No estatuto, parágrafo na lei, e entra a membresia também. Não pode falar nada, não pode fazer nada, porque qualquer coisa por uma justiça e te processo. Aí vem a passagem como essa, gente, não tem entre vocês, isso não tem, negócio tá feio. Coisa que tratar aqui e levar lá fora. É por isso que, eu não sei se eu falei isso foi aqui ou se foi na outra igreja, é por isso que eu acho que cada vez mais o pregador que vive no anonimato vai ser mais fiel, vai ter mais liberdade para pregar, vai ser mais fiel ao ensinamento da palavra, do que aquele que vive na mídia. Porque aquele que é na mídia, uma palavra mal colocada, ele sofre processo. Mas aquele que vive no anonimato, vai ter risco sim. Aqui nada impede, às vezes alguém está filmando e esse vídeo explodir. Mas a probabilidade de quem vive no anonimato pregar o que realmente a Bíblia diz é maior do que porque aquele que já é midiático, ele vai ficar meio inibido de pregar. E pensando nisso aí, agora o nosso ministério tem que crescer. Por exemplo, o Roger mora no Parque Bandeirantes, eu fico do Rival de Amaro, nós conhecemos. Então pode ser que tenha uma coisinha ali, aqui. Então, para evitar isso, eu vou chamar o Roger não. Vou chamar um pregador lá do Rio de Janeiro, que tem uns vídeos dele no YouTube aí, mas ninguém conhece. Ninguém conhece a história. O que está acontecendo? Até gente da região. O que está acontecendo? Está chegando, quem vai pegar lá? Não sei, você quer de Lápis. Lápis, ó. Ponto na Sede, Pouso Alegre. São Paulo, Rio de Janeiro, mas você conhece? Aí mandaram a gente lá, se vão fazer, não sei. Vou chamar lá de Varginha. Pode chamar. Pede carta para o nosso Salvador do Brasil. Pede carta para você sair comigo. Casou isso, não tinha? A pessoa tinha que trazer a carta, tinha a carteirinha dela. Aí lia lá em cima, aí até chamava os filhos, depois lia a carta antes, aí isso acabou agora, você pode voltar isso aí, porque o que está acontecendo? Aconteceu o nosso ministério de chamar pregador de fora, o pregador tem que pregar e hoje tem internet, né, gente? Todo mundo fez isso. Aí o pastor presidente inteiro, como vocês estão deixando essa para pregar aí? Está disciplinado na igreja. Está disciplinado na igreja dele, está pregando nosso ministério, no nosso congresso.
Esses dias, umas 2 semanas atrás, deram uma carta de uma irmã lá no Novo Horizonte, eu até fiquei surpreso, falei, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo isso. Agora o pastor está falando que estão pedindo para voltar. É no Horizonte lá, teve um congresso gigantesco dos jovens. E eu fiquei perdiando o pregador para lá e para cá, né? Hotel tal, restaurante tal. O pessoal veio naquele ali, né? Eu tinha o Lívia, a Joanita, tal. Depois foi pagar a conta do hotel lá no fim. Tinha bebida, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. Minha irmã, teve uma época que ela trabalhava no hotel, ela chegou em casa falando, ó, o pregador lá pediu uísque lá no quarto dele. Mas aconteceu um exemplo comigo também sobre isso. Uma vez, quando eu morava lá em Alfenas, aí era até o meu tio Giovanni, o pastor Giovanni, ele chamou uma menina lá para pregar, uma jovem. Beleza, eu até falei para meus pais receber ela em casa, né, porque eu estava em Alfenas. Ela pousou lá em casa, pregou, beleza. Aí passou um tempo, o meu tio quis chamar ela de novo. Ainda bem que ele me perguntou. Eu falei, mas já faz meses que eu não vejo ela na igreja, hein? Eu acho que ela está desviada. E aí ele desistiu, mas isso não ia ficar por isso mesmo. Chamei uma vez pregador, prega para sempre. Não é, às vezes a pessoa já está até desviada e a gente não sabe. Então, as pessoas usam isso como refúgio. Vou chamar um irmão desconhecido porque ninguém sabe da vida dele, passa um ar de santidade, enquanto que um irmãozinho aí, às vezes, um detalhezinho, deixa de pregar em congresso. Voltando aqui. Só para concluir, lá 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer assim, por que vocês não sofrem com a injustiça? Por que vocês não sofrem com dano? Ele estava dizendo assim, ao invés de levar essa discussão adiante, por que você não arca com dano, não arca com prejuízo, para não causar escândalo? Aí ele mesmo responde, cadê aqui? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Sabe por que ninguém queria arcar com o dano e com o prejuízo? Porque é ele próprio que é o causador do dano e do prejuízo. O irmão injustiçando o outro irmão. Então lá em 1 Coríntios 6 tem esse puxão de orelha aí de Paulo para os irmãos ali de Corinto. Caso os irmãos depois queiram ler em casa. Tópico 3, alguém quer fazer algum comentário antes de ir para o último tópico? Não? Eu vou ler o tópico 3 aqui para ajudar o primeiro. O novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. Alguém poderia abrir Gálatas 6? Gálatas 6. Alguém poderia ler do 12 ao 15? Está vendo aí mais um exemplo de legalismo? O pessoal preocupado em circuncidar, mas não segue as leis corretamente. Aí ele está falando aqui, nem circuncisão, nem incircuncisão. O importante, o que vale é a nova criatura. É a pessoa que nasceu de novo. Então havia ali pessoas que estavam impondo, você tem que circuncidar. E eles mesmos não haviam nascido de novo realmente. Então é um outro exemplo de legalismo. Estava preocupado só com os atos, estava preocupado só com as obras, não estava preocupado com a regeneração
com a transformação, o novo nascimento. Continuando, isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade, sem terem experimentado o sobrenatural processo da regeneração. Quem gosta de ter aparência de piedade e realmente não provou da regeneração, é o mundo. Você vê o mundo aí, porque o cristão tem discurso de ódio, eles são contra os homossexuais, eles são homofóbicos e tal, mas quem a ama de verdade é nós, porque nós aceitamos todo tipo de amor, a gente é a favor da libertinagem, confundem liberdade com libertinagem, e nós somos amorosos, os cristãos não são, eles têm discurso de ódio. Porém, aqui, como a Bíblia diz, eles só têm aparência de piedade, na verdade estão indo para o buraco, estão levando outras pessoas junto com eles. Eu vi uma coisa essa semana que eu achei absurdo, pela primeira vez eu vi isso, pessoas dizendo que o cristianismo é uma religião branca, ou seja, eles não querem entrar no reino dos céus, como a Bíblia diz, que havia fariseu que ficava na porta, não entrava e não deixava os outros entrarem. Já não basta eles não querem entrar, agora quer impedir o negro de entrar no céu também. Não, porque a religião cristã ela é branca, o negro tem que procurar uma religião africana. Tem que procurar uma outra religião. E olha que eu vi mais de uma postagem, do nada começou essa conversa. Eu achei um absurdo, falei, não é possível. Da onde que eles tiraram isso, que o cristianismo é para o branco? Se eles estão pautando na igreja católica que veio da Europa, não faz sentido, porque Israel fica lá na Ásia, então eu não entendi a lógica disso. Do nada vieram com essa conversa. Essa aí é a famosa ignorância. Igual mesmo eu vi o Zair legal, você lembra dele? Já ia ver, lembro. O cartão macarronado, não come isso não, vai pregar bonito. Por que, Zair? Porque eu sou legal, isso aí é coisa italiana, pelo amor de Deus, o negócio é bom. O céu é maravilhoso, Aqui diz, com espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. O que tem de gente que nem faz uso da Bíblia e quer alterar a Bíblia, que acha que a Bíblia está ultrapassada, acho um absurdo. Ninguém quer tentar alterar o Alcorão, ou alterar algum outro livro considerado sagrado para algum grupo religioso. Não, mas eles querem ir no cristianismo. Isso é mais uma prova de que nós estamos no caminho certo. Isso é mais uma prova que a gente serve um Deus verdadeiro, porque se eles ficam incomodados com a Bíblia, com o nosso Deus, é porque nós estamos então no caminho certo. Uma outra coisa, pessoas que procuram erros na Bíblia, várias passagens bíblicas eles tentam justificar ou distorcer, apontar algum erro. Eu lembro até de um lá do trimestre passado, dizendo que Marta, Maria, elas foram no sepulcro errado, que só para desmerecer o fato de Jesus ter ressuscitado. Enfim, confundiram Jesus com outro, sendo que o próprio Judas, que conviveu com ele 3 anos e meio, foi junto e beijou no rosto de Jesus. Então, eles tentam achar erros na palavra, igual já foi falado aqui, eu acho que a Bíblia não é verdadeira, porque não detalha como é que o mundo surgiu. Não, mas a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não tenta agradar o ateu, o ímpio. Então, todo dia surge uma heresia nova com o intuito de fazer com que as pessoas abandonem o cristianismo. Isso aí, porque a palavra nos confronta, né? Ela nos confronta. Você vê uma mensagem aí que parece um ensino como esse aqui,
confronto para a nossa situação nessas atitudes. Então, o povo quer isso. Então, vou desmerecer, vou enfraquecer ali. E, infelizmente, até o nosso meio aconteceu isso. O povo corre de cima. Eu tenho que fazer almoço, eu tenho que dormir mais tarde porque eu tenho só domingo, a terça-feira é muito corrido, mas corre desse mundo. Porque é conforme. A luz vai acender, eu vejo tanta coisa errada que eu tenho que ajustar. Então, o mundo lá fora prefere colocar a dúvida e vai, pior, tem momentos que acha uma certa coerência, porque tem que estudar mais, aí pode. E acha que Deus pediu uma coisa que eu nunca estudava. Mas isso aí está errado, imagina. O cerco está errado, viver da forma que Deus quer está errado. Acho que tem dois passos. Eu, uma vez, de novo lá em Alfenas, esse dia não era eu que estava dando lição não, mas uma coisa que o pregador lá, o ensinador falou, eu não esqueci mais. Ele do nada, ele falou assim, olha só quem veio na escola dominical. Aí nós jovens olhamos em volta. Nesses dias tinha uns 5, mais ou menos, e só tinha homem nesse dia, mas isso aí é só coincidência, só um detalhe. Aí ele falou assim, nós que estamos aqui na escola dominical, vocês têm o hábito de receber profecia constantemente? Levanta profeta para vir entregar as coisas para vocês? Aí o pessoal, não tem não. Então, porque a gente estuda a palavra de Deus. Eu não sou contra pula-pula, falar em línguas, nada disso, longe disso. Mas, muitas das vezes as pessoas que à noite estão cheias não são pessoas que estão frequentando culto de doutrina ou culto de domingo na escola dominical. E são pessoas que parece que não tem tanto anseio em aprender a palavra de Deus igual os que estão aqui nesta manhã. Então como é que pode eles estarem às vezes muito mais cheios do que nós? E realmente, eu acho que o falso profeta ele fica meio inibido de ir em quem vai em escola dominical. Aí ele vai em quem ele acredita ser mais fraco, ou que está mais propenso a aceitar o que ele vai dizer. Eu já vi no mesmo culto, quase que simultaneamente, 2 profetas aí na mesma pessoa. Uma terminou de falar e veio o outro e falou, mas como assim? Deus acabou de usar uma, já levantou outra para falar com a mesma pessoa, esqueceu de dar o resto do recado? Então você para pensar em algumas coisas, não fazem lógica. Na hora da palavra, isso daí eu já testemunhei também. Eu lembro que eu estava lá em São Bento, um pregador pregando lá, um rapaz levantou e começou a entregar para o professor. Mas o que é isso? Enfim, são coisas que você aprende estando na escola dominical. Seguindo aqui, interpretam as escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. Alguém poderia abrir 2 Timóteo 4, versículo 3? Eu sempre digo que esse versículo ele é muito atual, que parece que foi escrito ainda hoje. Olha só o que diz 2 Timóteo 4, versículo 3. Pode. Porque virá tempo em que não se tratarão assim doutrina, mas tem que encher os ouvidos, amontoarem para si doutores, conforme as suas próprias consciências. Ou seja, vai ter tempo que não vão suportar ouvir a verdade. Então o que eles vão fazer? Vamos levantar aqui falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, para pregar aquilo que a gente quer ouvir. E hoje isso está cheio. É o que a gente aprendeu nas lições anteriores, que são as teologias progressistas. Eu quero pregar a luta de classe ou a guerra de classe, aí eu procuro um versículo isolado ali e crio uma heresia. Eu quero enaltecer o negro e muitas das vezes colocar ele até contra o branco, vou criar uma teologia nesse ramo. E por aí vai. A Bíblia já nos alertava que vai chegar tempo que eles vão querer ir para lugares onde é pregado aquilo que eles querem ouvir, nem que para isso levante doutores, levante mestres para tal ensinamento. Não podemos ter comunhão com os tais.
eu ia pedir para ler aqui um versículo, mas o tempo já foi embora. Alguém poderia ler o tópico 2 e 3 para a gente terminar? Em espírito e verdade. A conversão traz imprescindível obra do novo nascimento, operada em nosso interior, é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo, mas em uma comunhão com Deus, segundo as Escrituras. O Espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é Espírito, e importa os que o adoram, adorem o Espírito em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um Espírito quebrantado em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Amém. Irmãos, tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana, quando Jesus estava falando com eles, Jesus estava falando das coisas do alto, e eles estavam com a visão limitada, pensando nas coisas terrenas. Nicodemos, Jesus falando para ele que era necessário nascer de novo, e ele pensando baixo, pensando aqui na terra. Mas como é que pode eu já velho entrar de novo no ventre da minha mãe? A mulher samaritana, por sua vez, Jesus fala que lhe oferece a água da vida, e ela vai dizer: mas como é que pode? O Senhor acabou de pedir água para mim e agora o Senhor está me oferecendo água? Então, para ela não fazia sentido, porque estava com a visão ainda terrena, limitada. E daí ela ainda vai perguntar: qual que é o melhor lugar, qual que é o verdadeiro lugar para se adorar? É no Monte Gerizim ou é em Jerusalém? Só que a questão não é onde adorar, é quem vai adorar. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em qualquer lugar. Não precisa ser em Jerusalém, não precisa ser no Monte Gerizim. Paulo pregou, adorou a Deus na prisão. Sadraque, Mesaque e Abednego adoraram a Deus na fornalha. Daniel adorou a Deus estando ali na Babilônia. Todos eles não estavam no Monte Gerizim e nem em Jerusalém, e Deus ouviu a oração deles. Ou seja, você pode adorar a Deus estando em casa, na rua, no trabalho e até mesmo na igreja, porque o que importa é quem adora, e os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em qualquer lugar. Amém? Aqui diz assim: a verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Alguém poderia abrir Salmo 51? Salmo 51, versículo 17. Quem achou Salmo? Pode. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas se você quer prestar sacrifícios a Deus, faça o que o salmista Davi está dizendo aqui. O melhor sacrifício para Deus é o espírito quebrantado, é um coração quebrantado. E ele vai dizer uma coisa interessante aqui no versículo 16, que ele diz assim: pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Provavelmente Davi aqui está se referindo a sacrifícios humanos, porque na época dele havia sacrifícios de animais. Mas para nós, esse versículo é ainda mais amplo. Deus hoje não aceita sacrifícios nem de animais e muito menos humano, porque o sacrifício perfeito já foi realizado, já foi feito, que foi através de Jesus. Então tem gente que procura fazer
sacrifícios, indo a pé até determinada cidade, faz determinadas promessas que muitas das vezes nem cumpre ou pode cumprir. Não, aqui diz: tenha um espírito quebrantado, um coração quebrantado, que para Deus isso já é de grande valor. E aqui vai dizer o seguinte: o pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Então, o pentecostalismo clássico, ele nunca pregou a prática, porque a prática que eu digo é ganhar a salvação através das obras, porque isso você pode cair no legalismo. Mas devemos acreditar na doutrina da graça. E para finalizar, gostaria só de dizer o seguinte: o homem, Deus deu ao homem o Pentateuco, lá para os judeus é chamado de Torá. Aí o que o homem fez? Ele pegou e criou o Talmud. O que é o Talmud? Eles dizem que é o complemento da Torá. O que eles fizeram? Eu vou aqui comentar cada lei que Deus nos enviou, vou discorrer sobre ela, até aí tudo bem. Só que com isso eles vão criando mais leis. Aí é estar colocando mais fardo na vida das pessoas. É acreditar que a salvação vem mediante as obras. E isso é um perigo. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Eu tinha mais algumas coisas para dizer, mas como o tempo já foi, fica para uma próxima oportunidade. Desde já, então, eu agradeço mais uma vez aos irmãos, que Deus abençoe. Como foi dito aqui no início, foi um ano abençoado, que eu tive a oportunidade de vir aqui algumas vezes. Deus abençoe o presbítero Renato, Deus abençoe o povo aqui do Santurão Verde. Amém?